E eu vou chamar agora, então, Luiz Gustavo Floss, do Grupo Floss. Ele é pesquisador e consultor para o agronegócio, tem uma área de pesquisa extensa lá em Passo Fundo, no oeste do Rio Grande do Sul, e traz também a experiência de visitar as regiões de produção lá do Rio Grande do Sul, trazendo então sua experiência de campo e também a sua experiência como pesquisador da sua área lá em Passo Fundo. Boa tarde, Luiz. Como vai, amigo? Boa tarde, Frederico. Um prazer muito grande estar conversando contigo e com nossos colegas aqui nessa nossa tarde, com certeza com uma impressionante forma de nós levarmos aos produtores mais informações, principalmente desse problema que é a cigarrinha, que vem causando maiores estragos até na região sul do Brasil. Ô, Luiz, eu queria deixar aqui uma pergunta para você, é justamente o aumento da ocorrência dos enfesamentos nos estados do Sul. Você tem acompanhado isso mais de perto. Eu queria que você comentasse a respeito desse aumento dessa doença na produção do milho e como é que você está observando também o aumento da população da cigarrinha, que é o inseto vetor dessa doença. Como é que você tem avaliado a situação aí para os agricultores dessa região do Brasil? Frederico, o Sérgio trouxe para nós importantes informações realmente, e a gente tem visto a presença da cigarrinha e do próprio enfesamento há muitos anos em diferentes regiões. O que é muito surpresa para nós é que aqui na região sul não era uma doença tão comum para nós termos no dia a dia, no ano após ano, mas a gente tem visto nos últimos 3 ou 4 anos um aumento significativo da presença dessa doença e fazendo com que muitas regiões possamos ter maiores perdas. Eu gostaria de caracterizar um pouquinho aqui, junto com vocês, o que aconteceu nessa última safra e que é o que chamou mais a atenção de todos no sul do Brasil, justamente por alargar tanto, assim, geograficamente falando, a presença desses problemas. Se a gente pegar um pouquinho o oeste do Rio Grande do Sul, fazer uma separação do oeste, o centro do Rio Grande do Sul mais ao norte e a região leste, a gente vai sair do oeste, que é uma região um pouco mais quente, até os campos de cima da serra, onde tem uma temperatura um pouquinho mais baixa. Essa caracterização faz com que nós tenhamos uma semeadura de milho na região oeste, na divisa com a Argentina, por volta do mês de julho para agosto, então muito cedo. E que, aliás, né, como o Sérgio comentou, uma das questões todas seria nós quebrarmos o ciclo de vida dessa praga, mas nós temos aqui do lado, na Argentina, no Paraguai, milho sendo colhido ainda no mês de setembro. Então, a presença nesses lugares, principalmente onde não se tem um inverno tão rigoroso, faz com que essa migração seja muito, muito fácil. Mas essa região oeste foi a região que menos teve problemas de enfesamento. Aonde nós tivemos maiores problemas de enfesamento esse ano foi justamente dessa região central, em direção aos campos de cima da serra, aonde se fez a semeadura entre os meses de setembro e início de outubro, e que seriam regiões mais frias. Cabe ressaltar que nessas regiões nós tivemos até um inverno, de certa forma, até rigoroso, porque fazia anos que nós não tínhamos geada no mês de maio, e muitos desses lugares nós tivemos geada no mês de maio. Nós tivemos geadas no mês de julho e agosto, seguidas e muito fortes, inclusive, importantes essa geada para, principalmente, o milho, que é uma cultura de verão, onde a geada praticamente nessas regiões houve morte. Então, o que a gente precisa caracterizar é que nesse ano, aonde nós tivemos uma intensidade maior do enfesamento, foram justamente em regiões que nós não tínhamos milho tiguera presente. Que aqui nos traz essa caracterização do momento que aconteceu a presença dessa doença, ser advinda dessa migração acontecendo do oeste, então, mais para a região leste do estado. Então, essa migração também acreditamos que foi muito mais devido às condições climáticas que nós tivemos, principalmente entre o mês de agosto e novembro. Cabe ressaltar que durante esse período, por exemplo, nós que estamos aqui no norte, no Planalto Norte do Rio Grande do Sul, dentro da nossa estação experimental, entre o mês de agosto e novembro, nós tivemos somente 150 milímetros de chuva.
Ou seja, nós estamos falando durante um período aí de praticamente 4 meses, que o normal seria chover entre 500 e 600 milímetros, nós tivemos um período praticamente de 25% da quantidade normal. Então, essa quantidade de chuva que eu quero demonstrar é que caracteriza um período mais seco e que facilitou essa migração dessa praga para essas outras regiões, colocando em risco, então, todo esse milho que estava no campo e plantado um pouco mais do tarde. Cabe ressaltar também que quando a gente vai para a região mais central do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, uma região que planta muito milho, tem minifúndio muito forte, onde tem muito milho sobre milho, que é a região de Santa Cruz do Sul, essa região toda de Venâncio Aires, essa região teve poucos casos de enfezamento. Então, isso mostra que, geograficamente, a praga ficou mais no norte do Rio Grande do Sul, e, obviamente, eu não quero entrar em tantos detalhes com relação a Santa Catarina e Paraná, que eu não acompanhei tanto assim, mas que nessas regiões a gente sabe que houve uma maior quantidade. E foi observado em muitas dessas regiões do Rio Grande do Sul chegar a ter a presença do Molicutes nas cigarrinhas, em cigarrinhas analisadas, a partir do mês de novembro. Ou seja, entre agosto e novembro, deu tempo para que acontecesse essa migração e começasse, então, a infectar. Qual o resultado disso? Né? Dentro da nossa área experimental em Passo Fundo mesmo, milhos semeados no início de setembro, nós tivemos aí algo entre 20% até 40% das plantas infectadas e com presença do sintoma de enfezamento. Em milho semeado em novembro, nós já tivemos em torno de 80% a 90%. E tudo que foi plantado depois do final de novembro para frente, nós tivemos 100% das plantas atacadas. Convém lembrar aqui que o tipo de sintoma que eu quero comentar até com vocês, que é interessante olhar sobre o ponto de vista fisiológico, não quero falar sobre o ponto de vista fitopatológico, que aqui o professor Ricardo nos dá uma aula, com certeza, sobre isso daqui a pouco, mas sobre o ponto de vista fisiológico, nós tivemos aí o aparecimento da característica principal da cor púrpura das folhas, e isso acontece, né, como o professor Sérgio comentou antes, né, a respeito do floema ser, então, interrompido, que é justamente a passagem que vai ter de fotoassimilados, de açúcares, que vão ir para as espigas, e isso é interrompido. Então, a planta, normalmente, quando acontece esse tipo de interrupção, e acumula, então, esses fotoassimilados na folha, a planta produz uma substância que é a antocianina e demonstra essa forma. Mas em milhos mais jovens que são atacados, nós temos visto muito um outro tipo de sintoma, que são as estrias cloróticas, que inclusive nós temos até um milho que a gente acabou fazendo uma semeadura agora em fevereiro para ver tentar ver algumas formas de minimizar o problema. Nós temos essa forma de visualização através dessas estrias cloróticas na nervura, e isso aí demonstra claramente que não existe passagem de determinados nutrientes para essa planta, por isso existe essa questão da clorose. Então, o que eu queria comentar é que eu acredito muito que, apesar de nós termos híbridos que são mais sensíveis do que outros, que nós precisamos olhar muito essa questão da genética, sim. Nós temos que olhar a condição climática que nós tivemos nessa última safra também, que favoreceu, que eu coloco um grande ponto de interrogação, até que ponto essa praga vai conseguir criar condições de migração e quais as condições que nós vamos ter no inverno no sul para esse próximo ano também, que vai eliminar esse milho voluntário, independente dessas informações que podem nos dar um maior ou menor grau de problemas no próximo ano. Eu queria chamar muito a atenção, porque eu acabei caracterizando entre agosto e novembro muito seco, que favoreceu muito essa praga. Mas eu queria caracterizar também pós-novembro, principalmente final de novembro, até alguns dias atrás, muitas regiões com excesso de chuva, principalmente no mês de janeiro, final de dezembro, janeiro. Nós tivemos regiões que só no mês de janeiro choveu 600 milímetros. Lembro que antes eu comentei que de agosto a novembro normal seria o somatório 600 milímetros. E só no único mês, em janeiro, em alguns lugares, 600, que variou muito de 300 a 600 milímetros.
Então, essas condições climáticas também favorecem ao aparecimento de outras doenças, principalmente nesse milho plantado mais do tarde, e que esse desenvolvimento dessas doenças, com certeza, influenciaram negativamente na nossa produtividade. De novo, eu não quero falar sobre isso, Ricardo, isso é para ti, deixo a bola picando para você falar depois, mas eu vejo que nós tivemos esse ano um aumento das doenças de colmo, aumento das doenças de espigas, aumento de muitas doenças foliares, e cabe lembrar que, devido às circunstâncias de clima, principalmente mais seco no início, muitos produtores que já tinham planejado realizar aplicações de fungicidas acabaram atrasando ou mesmo não aplicando, não tendo condições até muitas vezes de aplicar. Nós temos produtores que a gente acompanha, nós temos um grupo de mais de 900 profissionais no Brasil todo, que a gente tem um grupo chamado GTC, e que, quando a gente conversa com esses profissionais, muitos deles que estavam com o produto pronto, o avião pronto, não tiveram condições por excesso de chuva de aplicar. Então, muitas vezes, nem aquele que estava preparado para controlar, para ajustar o manejo, não conseguiu. Imagine para aquele produtor que não estava nem planejado para a sua realização. Então, eu gostaria de salientar muito que esse ano nós estamos colocando, muitas vezes, tudo em cima da cigarrinha e do enfesamento, e nem tudo é enfesamento, nem tudo é cigarrinho. Mas, com certeza, esse foi um ano que nós tivemos o aparecimento de maior quantidade, sim. E aí, acho que vale a pena, realmente, eu assino embaixo o que o professor Sérgio comentou antes, é um excelente momento para nós planejarmos a próxima safra no sul do Brasil, que julho logo está aí para o pessoal das missões, agosto, setembro, o produtor precisa estar preparado, que pode ter novamente esses problemas na nossa região. E aí, fazendo uma complementação, né, eu vou assinar tudo que o professor Sérgio falou. Sérgio, eu acho que tem total razão na questão do controle do manejo, né? Tratamento de semente, aplicações iniciais com inseticida para baixar a população. Nós tivemos, tem um caso em Palmeira das Missões de produtores vizinhos, um que fez manejos seguidos, aplicações seguidas, e outro que não fez. A diferença era simplesmente de 80% para 20% de enfesamento, o mesmo híbrido plantado na mesma semana e regiões muito parecidas. Então, o uso de inseticidas químicos para diminuir essa população, eu sou muito favorável, e eu gostaria de fazer um complemento que a gente tem visto bons resultados, não é para a situação para colocar todas as fichas nisso, mas como um complemento, a questão biológica também, né? Principalmente com alguns fungos, como é o caso Metarrhizium, Bovéria, por exemplo, que é o que a gente tem um pouquinho mais de experiência. Eu não tenho tanta experiência com Isária, que seria uma outra alternativa, mas a parte biológica eu tenho certeza que pode nos auxiliar muito para poder baixar essa população. Como eu falei antes, teve muitos produtores que estavam preparados para aplicação de fungicidas, não conseguiram realizar. Então, daqui a pouco, a parte biológica deixa os soldadinhos lá no campo trabalhando por nós. Talvez seja um pouquinho fraquinho, pouco alimento para poder controlar, mas eles estão trabalhando, né? Então, eu acho que todas as formas de manejo, né, manejo integrado para controle de cigarrinha é muito válido para nós reduzirmos os problemas que possam acontecer na próxima safra, Frederico. Muito bem. Excelente aula, muito obrigado, Luiz. Agora eu queria ver um pouco da sua experiência. Você tem rodado muito aí pelas áreas de produção. Você tem visto o aparecimento de milho tiguera? Como é que você tem acompanhado esse esforço do agricultor em limpar a sua área justamente para não ter aí plantas voluntárias hospedeiras, né, da cigarrinha? Frederico, é importante, eu vou falar mais dessa região sul, tá? Eu não quero me ater aqui muito à região centro-oeste ou Paraná para o norte, que são manejos totalmente diferentes. Mas pegando aqui Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos uma caracterização dupla. Uma, que é o pessoal mais do oeste, que faz uma semeadura de milho muito cedo, e aí ele faz uma segunda safra. Normalmente essa segunda safra entra ou feijão ou entra a soja. Então, obrigatoriamente, esse produtor tem que fazer o controle do milho tiguera que acaba entrando nessas áreas. Então, é comum entrar com produtos graminicidas para o controle desse milho, que a gente salienta que é importante fazer essa aplicação muito cedo, quando o milho está muito baixo ainda, com poucas folhas, para não ter problema de competição. Outra região, que é a região mais fria, que normalmente tem uma safra só no verão, que é a região do próprio Germano, a nossa aqui em Passo Fundo, nós
temos promovido, junto nessas regiões, fazer uma dessecação pós-colheita, principalmente depois que inicia essa germinação de milho, que a gente quer implantar, seja uma cobertura no inverno, ou a próprio, que a gente tem preferido, a cultura do trigo. Então, obrigatoriamente, nós temos que promover essa aplicação. Então, isso para nós já é muito comum, essa necessidade desse controle. E como eu falei antes também, Frederico, nessas regiões mais frias, normalmente nós temos geadas que acabam, se não houve um controle químico, a geada acaba, então, eliminando esse milho. Agora, eu não quero também contar somente com essa geada. Nós, como produtores, como técnicos, nós não podemos estar contando somente com isso, né? E a minha grande preocupação é, junto com o professor Sérgio também, é a questão dos milhos na beira de estrada, né? Que daqui a pouco tem prefeito que vai ter que matar esse milho, o governador vai ter que controlar também na beira de asfalto. Não é só o produtor que vai ter que se preocupar, mas o produtor, com certeza, nessas áreas, vai ter que se preocupar em fazer essas dessecações pré-cultura de inverno, justamente para ter menos competição e ter uma melhor produtividade ao final.